Fala galera, eu sou o Igor Rodrigues, professor de informática. Hoje nós vamos resolver algumas questões de engenharia de software relacionadas a orientações a objetos. Vamos firmes? Primeira questão lá da FCC de 2010, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, lá para programador. Diz assim o comando da questão: classes e objetos são dois conceitos-chave de programação orientada a objetos. Com relação a estes conceitos, é correto afirmar. Vamos para as letras alternativas. Letra A. Uma classe é uma descrição de um ou mais objetos por meio de um conjunto uniforme de atributos e serviços. Além disso, pode conter uma descrição de como criar novos objetos. Galera, é isso aqui. A questão está corretíssima. Por que, Igor? Porque aqui, ó, se a gente vir aqui, a gente pode informar que a classe é o quê? Ela descreve os objetos que serão criados a partir dela. Através de quê? Aqui a gente entra aqui, ó, os atributos, que são as características, e os serviços, que vão dizer os comportamentos. Nessa parte aqui, que ela pode conter uma descrição de como criar novos objetos, ela está se referindo o quê? Aos métodos construtores. Então, letra A está perfeitamente certa. Beleza, galera? Aqui na letra B, sabemos que está errado, né? Mas só que vamos ler para a gente pegar um embasamento maior. Uma classe é capaz de armazenar estado através de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ela, assim como se relacionar e enviar mensagens a outras classes. Galera, isso aqui está se referindo a quê? Objeto. Beleza? Na letra C, uma classe é uma abstração de alguma coisa no domínio de um problema. Galera, até aqui tá beleza. Uma classe é uma abstração de alguma coisa no domínio de um problema. Ou na sua implementação, refletindo a capacidade de um sistema para manter informações sobre ela, interagir com ela ou ambos. Aqui, galera, podemos ver que também está se referindo ao objeto. Beleza? Um objeto em uma classe é apenas uma definição, pois a ação só ocorre quando o objeto é invocado através de um método. Bem, galera, aqui ele está descrevendo apenas um método, né? Porque o método é uma definição, entendeu? E o que está dentro dele só ocorre quando o quê? Ele é invocado, beleza? Herança é o mecanismo pelo qual o objeto pode estender outro objeto. Pera aí, galera. Herança, objeto, estender outro objeto? Não, não. É classe que estende outra classe. Então, herança não está relacionada ao objeto, mas sim a classe. Beleza? Nosso gabarito, então, letra A. Próxima questão. FCC 2011, Infraero, analista de sistema. Uma classe é o projeto do objeto. Então, galera, lá a gente pode perceber que, assim como a planta é o projeto para uma casa, a classe é um projeto para um objeto no meio da programação orientada a objetos. Ela informa a máquina virtual como criar um objeto, correto? Porque o que? Ali, na hora que rodar a JVM, o que ela vai dizer? Vai pegar a classe e fala, cria um objeto dessa maneira. Assim como o pedreiro pega a casa, pega a planta da casa e vai o quê? Construir uma casa daquela maneira conforme está na planta. Então, cada objeto criado a partir da classe terá os mesmos valores para as variáveis de instância da classe. Bem, galera, aqui nós temos alguns conceitos, né? Variáveis de instância e variáveis de classe. As variáveis de instância, elas são o quê? Aquelas que são do objeto. Cada objeto vai ter um valor para si, entendeu? Às vezes eu posso ter um objeto que tem o mesmo valor de uma variável naquele momento,
mas só que elas não são compartilhadas, elas são de um determinado momento a um objeto. Ou seja, a variável de distância é o estado de um momento, de um período do tempo ali do objeto. Então, é referente o quê? Ao objeto. Cada um tem o seu. Já as variáveis de classe são aquelas que compartilhadas por todo objeto. Ou seja, eu tenho uma variável tamanho. O tamanho tem um padrão fixo de 5 metros. Todo objeto que está sendo criado a partir de uma classe, dessa classe que tenha essa variável de classe tamanho, toda vez que fazer referência ao atributo tamanho, vai ter 5 metros. Se caso um objeto altere essa variável também será alterada em todos os objetos criados a partir daquela classe. Então, objetos de classe são atributos de classe são atributos compartilhados, mesmo valor para todos os objetos criados a partir daquela classe. Atributo de instância é específico de cada instância do objeto. Cada objeto criado vai ter seus valores particulares. Voltando para a questão, então aqui ó, o que está pegando é nessa parte aqui, ó, cada objeto criado a partir da classe terá os mesmos valores para as variáveis de instância da classe. Galera, está errado. Cada valor para sua variável de instância vai ter o que? Valor particular. Então, nosso gabarito errado. Beleza? Mais uma questão simples aí. TJ do Rio de Janeiro, em 2012. Analista de sistemas. No contexto de programação orientada a objetos, considere as afirmativas abaixo. Objetos são instâncias de classes. Herança é uma relação entre objetos. Mensagens são formas de executar métodos. Classes são apenas agrupamentos de métodos. Ocorre herança múltipla quando mais de um método é herdado. Herança é uma relação entre classes. Bem, galera, vamos lá no verdinho que a gente acha que é correto. Beleza? Ponto 1. Objetos são instâncias de classe. Galera, corretíssimo. Objetos eles são instâncias de classe, porque a partir das classes nós criamos nossos objetos. Herança é uma relação entre objetos? Não, já vimos a minha questão que falava que herança é uma relação entre classes. Mensagens são formas de executar métodos? Galera, certinho, porque mensagens são passadas entre objetos para eles executarem métodos, beleza? Classes são apenas agrupamentos de métodos? Não, uma classe tem objeto, tem métodos e atributos. Ocorre herança múltipla quando mais de um método é herdado? Não. Herança múltipla ocorre quando mais de uma classe é herdada. Herança é uma relação entre classes? Aí, para contrariar nosso tópico 2 ali. Então, nossas afirmativas, 1, 2, 4, errado. 1, 3 e 6. Então, a letra B é o nosso gabarito. Vamos marcar aqui, letra B, nosso gabarito. Beleza? FCC 2012, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para analista de sistemas. Nos conceitos de orientação a objetos, 1 é uma estrutura composta por 2, que descrevem suas propriedades, e também por 3, que modam seu comportamento. 4 são 5 dessa estrutura e só existem tempo de execução. Para completar corretamente o texto, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente por... Então, galera, nos conceitos de orientação a objetos, 1 é uma estrutura composta por 2, que descrevem suas propriedades, e também por 3, que modam seu comportamento. Então, a gente pode... O que 1 tem o que descreve as propriedades?
a gente pegando assim por alto, a gente pode o quê? Na orientação a objetos, o que diz que descreve propriedades são os atributos. Então vamos aqui, atributos, beleza? E também por 3, que modo seu comportamento. Que modo o comportamento na orientação a objeto? A gente pode colocar aqui os métodos, beleza? Então, o que é uma estrutura composta por atributos e métodos? Então, no 1 a gente vem aqui, a gente sabe que é o quê? É a classe, beleza? No 4, vamos ver o que ele diz no 4. 4 são dessa estrutura e só existe em tempo de execução. Então, o que só existe em tempo de execução? Os objetos, as instâncias dessas classes. Então, objetos são instâncias dessa estrutura. Então, a gente pode colocar 4 objeto e 5 instâncias. Beleza? Então, vamos lá nas lacunas e ver o que ele... Se a gente tem alguma resposta que chega perto. 1, classe. Letra C. 2, atributo. 3, operações, método, mesma coisa. 4, objeto. 5, instâncias. Então, nosso gabarito, letra C. Beleza, galera? FCC 2017, TRF, 5ª região. Na programação orientada a objetos, são utilizadas classes e métodos. Um método com determinado nome não pode aparecer mais de uma vez na classe, mesmo que receba parâmetros diferentes. Bem, galera, a questão aqui está errada. O método ele pode ter o mesmo nome e pode aparecer mais de uma vez na mesma classe, recebendo parâmetros diferentes. É o que a gente chama, na orientação objeto, de sobrecarga. Beleza? Na letra B, um método em uma superclasse, a classe hierarquicamente superior, pode ser sobrescrito na subclasse de uma relação de herança. Galera, questão perfeita, é esse nosso gabarito. Porque lá na minha classe inferior, na minha classe hierarquicamente inferior, eu posso pegar aquele método que está assinado, está escrito lá na minha superclasse e sobrescrever da maneira específica para aquela minha classe. Compreendido? Entendeu? Então, é esse o nosso gabarito. Na letra C, em Java pode receber um método em Java pode receber diversos parâmetros. Vamos lá. Galera, sim, em Java o método pode receber diversos parâmetros e ter diversas operações de retorno consecutivas de tipo diferente. Aqui que pega, galera. Em Java, o método lá de retorno, as operações de retorno tem que ser do tipo da assinatura do método, entendeu? Na questão aqui, tipo diferente. Se eu definir meu método vai retornar uma string, ele não pode retornar int, beleza? Deve ter assinatura e corpo quando aparecer uma interface e deve ser público. Bem, galera, aqui ó, vou marcar aqui. Deve ter assinatura, perfeito. Porém, corpo aqui, eis a questão, entendeu? Não é obrigatório ter corpo lá na interface. As boas práticas dizem que ele não deve ter corpo, entendeu? E deve ser público. Isso aqui está correto. Porém, o corpo não é obrigatório, não deve ter. Nas boas práticas diz, né, que ele não deve ter, beleza? E a próxima questão. Construtor uma classe Java pode ser sobrecarregado. Pô, galera, até aqui, ok. Desde que tenha um tipo de retorno, tipo de retorno,
um construtor não pode ter tipo de retorno, né? Compreendemos? O construtor é apenas para inicializar o nosso objeto. Então, letra E errada, nosso gabarito ficou letra B. Beleza? FCC 2009, TJ Sergipe, técnico judiciário. Na programação orientada a objetos, são características dos objetos as classes, os métodos e as mensagens? Galera, não. Daqui é conceito de orientação a objetos. A identidade, os atributos e as operações? Galera, vamos lá? É isso aqui mesmo. Vamos desenhar um objeto assim. Nós temos o que? Os atributos aqui, as operações aqui, e cada objeto tem seu identificador. Beleza? Por que cada objeto tem o seu identificador? Porque cada objeto no contexto da aplicação ele é único. Por isso que os atributos referentes a um objeto, mesmo que ele tenha um valor, sejam iguais a outros objetos, mas só que pertence a um único objeto, porque aquele objeto tem a identificação única, por isso que diferencia-se um objeto do outro. Então, nosso gabarito, já podemos marcar letra B. O encapsulamento, a herança, o polimorfismo? Não, galera, daqui é conceito de orientação a objetos. A instanciação, a generalização, a especialização também está incorreta. E por fim, a classificação, composição e decomposição também não, porque isso aqui são conceitos de relacionamentos. Então, nosso gabarito, letra B. FCC 2019, Senasa Campinas. Os hidrômetros, relógios registradores de consumo de água, têm determinadas características. Em um sistema de computação, para processar os dados que deles provêm, deve-se atentar para o fato que eles têm atributos e operações comuns e outros específicos. Usando pilares da orientação a objeto e a capacidade de reuso viabilizada por linguagem desse paradigma, um analista usou dois conceitos fundamentais, sendo um empregado no âmbito da descrição e estruturação das classes de hidrômetros e outro no âmbito da invocação dos métodos com a mesma assinatura, todavia, levando em consideração o comportamento distinto de operações dos hidrômetros. Tais conceitos são, né, galera? A gente pode entender aqui, ó, ele está falando da estruturação das classes. O que a gente tem em relacionamento entre as classes, a gente pode ver aqui, ó, trocar a cor aqui para vocês perceberem que atributos e operações comuns e outros específicos. Está meio torto aí, mas não ligue não. Eles têm o que? Atributos e operações comuns e alguns outros específicos. Quando a gente pode fazer disso, a gente lembra de quê? Herança, ok? E até para a questão de estruturação, porque eu posso pegar os atributos comuns, colocar numa classe hierarquicamente superior, os atributos específicos e especializar cada classe, entendeu? E depois, quando ele fala do comportamento distinto da operação de hidrômetros, aqui, ó, o métodos com a mesma assinatura. A gente tem o que? A sobrescrita. Sobrescrita. Beleza? Vamos lá nas alternativas. Herança e visibilidade? Não. Questão alternativa incorreta. Herança e polimorfismo? Pode ser, porque a sobrescrita ela está relacionada ao polimorfismo. Beleza? Várias formas ali que um método ele pode ter. Composição e agregação? Não, porque aí está relacionado a questão de
Relacionamento entre classes. Agregação e polimorfismo. Agregação também está relacionado a relacionamento entre classes. Visibilidade e composição. Ambas estão erradas. Então, nossa alternativa é letra B aqui. Beleza? A sobrescrita e a sobrecarga elas estão diretamente relacionadas ao polimorfismo. Entendeu? Porque um método ele pode assumir o que? Várias formas ali. Com a mesma assinatura ele pode ter várias formas de executar tal ação. Beleza? FCC 2019, TRF terceira região. O polimorfismo, um dos pilares da programação orientada a objetos, ocorre quando uma classe tem um relacionamento do tipo um para com outras classes, e isso implica no modo como a definição das classes deve ocorrer nas aplicações. Bem, galera, o polimorfismo tem nenhuma relação com o relacionamento entre classes, beleza? Consiste em esconder os atributos da classe de quem for utilizá-la. Podemos já até parar por aqui, né? Porque aqui ele está dizendo sobre o que? Encapsulamento. Permite que um mesmo método possa ter vários comportamentos e a definição de qual comportamento será executado se está pelo valor diferente de um de seus atributos. Bem, galera, é isso aqui, ó. Nós falamos agora há pouco que o conceito de polimorfismo e sobrescrita e sobrecarga estão diretamente relacionados, né? Então, seria que um método ele pode assumir várias formas, vários tipos de comportamento, e a definição que vai ser dada será em tempo de execução ali. É um conceito que permite que as características, bem como as operações, de um modo global, possam ser repassadas para várias funcionalidades da aplicação. Bem, galera, daqui é um conceito relacionado à herança, porque as características podem ser repassadas para outras funcionalidades da aplicação. Está incorreto. E para finalizar a letra E, utilizar atributos e operações diferentes de uma subclasse. Está aí tudo normal. Acrescentando ou substituindo características herdadas da classe pai. Bem, galera, substituindo características, não, aí está falando de herança, entendeu? Também questão de substituição de característica também. Show? Nosso gabarito, letra C. Nossa última questão de hoje, FCC 2019, Sanasa Campinas. Considere que o analista de TI sabe que uma classe pessoa física e uma classe pessoa jurídica possuem o atributo nome como uma informação em comum e que o CPF é um atributo específico para pessoa física e o CNPJ um atributo específico para pessoa jurídica. Então, o analista criou uma outra classe com atributo nome e seu objetivo é que haja herança deste e, eventualmente, com outros métodos e atributos para as classes filhas, pessoa física e pessoa jurídica, que já existiam. Essa classe criada não é instanciada, apenas fornece um modelo para a geração de outras classes e é denominada. Bem, galera, vamos fazer um esboço aqui. Nós vamos ter uma classe aqui. Deu ali pessoa, né? Aqui a gente vai ter a herança. Pessoa jurídica. E aqui pessoa física. Ele informa aqui que essa classe pessoa ela não vai ser instanciada. Qual é o conceito ali na orientação objeto que diz que uma classe, quando ela está no relacionamento de instância, ela não pode ser vai ser instanciada, contudo ela será apenas um contrato, tipo um contrato, parecido com uma interface. É o conceito de classe abstrata. Ou seja, ela só vai fornecer atributos e métodos para as classes que dela quiserem fazer parte do relacionamento de herança. Beleza? Então vamos lá. Subclasse? Não. Classe construtora? Não. Classe abstrata?
Bem, galera, nosso gabarito se encontra aqui, ó, na letra C. Classe abstrata, entendeu? Então, vamos lá. Gabarito letra C. Bem, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dê o like aí se você gostou e compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Abração!